E a gente conversa agora, Darcy, aqui no NT Sul, com a bibliotecária Lúcia Lima. Ela trabalhou por muitos anos aqui em Cachoeira do Sul, à frente da Biblioteca Municipal, organizando também a Feira do Livro aqui da cidade. Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando neste programa e com a população cachoeirense. Maravilha, nós que agradecemos pela oportunidade. Agora, professora, dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, mas parece que a criançada já não está vindo com muita motivação para a leitura. O que está faltando? Como é que a senhora vê esse cenário? Olha, eu acredito que a juventude esteja lendo. Só que poderia estar lendo mais. Sim. Compete a nós, profissionais da área da leitura, professores de português, de literatura, de estimularem. E eu acredito que, e sobretudo os pais, né? Esse gosto pela leitura deve ser despertado já em casa, no lar, vendo os pais lerem, porque nada como um exemplo. Então, quem sabe? Exatamente, o exemplo é fundamental. Sim. Então, tem que vir o modelo de casa. Posteriormente, então, esse contato com o livro de forma assim, prazerosa, com contação de histórias, com estímulo ao conhecimento do que existe de bom e realmente uma boa seleção na nossa biblioteca. A senhora me falava antes exatamente sobre esse período, né, que a criança ela tem um despertar, ela gosta muito do livro, gosta de riscar, quem sabe de rabiscar, de ver as figuras. Onde é que há essa descontinuidade do gosto pelo livro? A criança pequena gosta muito de manusear o livro, de ver o colorido, de repetir por várias vezes as mesmas histórias. E isso acontece assim até o 3º, 4º ano. Depois a gente percebe um distanciamento, quando a criança realmente tem aquele contato maior com a tecnologia, que nós sabemos que é um rival muito grande da leitura. Sim. Mas a criança deve dividir esse tempo, isso deve partir de nós. Saber dosar o quanto a tecnologia é importante, o quanto a internet, o quanto essas pesquisas podem preencher o tempo e suprir as carências, mas o prazer da leitura deve ser estimulado constantemente, e isso com bons livros, com bons autores, com boa orientação. O livro, ele faz parte do autoconhecimento, do conhecimento de mundo, das várias experiências, diferentemente da tecnologia que nos dá aquela informação direta. Sim. Digamos o Google, a gente quer uma solução, uma informação rápida, vai para o Google. O Google resolve. O Google resolve. Agora, aquele conhecimento que é o mais importante, a gente só consegue através da leitura de bons autores. Nós percebemos que as escolas particulares, que possuem as maiores bibliotecas e as mais qualificadas, e também com equipe de pessoal, recursos humanos nas bibliotecas, que esse é um parênteses que eu gostaria de abrir. Lamentavelmente, há muitos anos não há concurso para profissionais bibliotecários. No momento, a nossa coordenadoria de educação não tem um bibliotecário. E seria fundamental, porque ele seria o meio de campo entre as orientações para a leitura e os professores responsáveis por biblioteca. As escolas particulares, que já desenvolvem um trabalho muito importante de leitura, elas são obrigadas a ter um profissional bibliotecário, senão serão multadas. Sim. E o mesmo não ocorre com as escolas públicas, que, na verdade, não possuem o mesmo número de profissionais nas bibliotecas, a mesma continuidade, porque esse é um problema muito sério, sabe? As escolas particulares possuem equipes nas bibliotecas permanentes. Então, há uma continuidade e uma qualificação desse trabalho. E nas escolas públicas, há uma troca muito grande desses profissionais. Eu trabalhava anteriormente na coordenadoria de educação e a gente fazia oficinas, preparava as equipes e no ano seguinte essa equipe era desmantelada. Por quê? Evidentemente o professor é mais necessário na sala de aula do que na biblioteca. E outra questão, as bibliotecas estão diminuindo seus tamanhos nas escolas públicas em detrimento dos laboratórios de informática. Isso é lamentável, quer dizer, é muito importante que haja um bom laboratório de informática, no entanto, não com perda de espaço. É uma tristeza muito grande que eu tenho quando visito as escolas que já tiveram bibliotecas bem
qualificadas, espaçosas, prazerosas, porque o aluno tem que ter prazer de ir para a biblioteca, de ler o seu jornal diário, folhear uma revista e, posteriormente, retirar o seu livro. E numa biblioteca acanhada, sem espaço, isso não acontece. Na pesquisa mais recente que eu tenho acesso sobre a leitura, a gente tem informação que de jovens de 14 a 17 anos, ou de 14 a 18 anos especialmente, 85% dos jovens que responderam às perguntas dessa pesquisa, eles preferem no tempo livre estar em frente ao computador ou em frente à televisão, especialmente. Como é que nós poderíamos, então, Lúcia, criar de fato essa cultura, especialmente nesta faixa etária já um pouquinho mais avançada, né? A nova geração que está surgindo aí, que está tomando seus postos, está indo para a faculdade, para que pudesse ter o contato com o livro. Mesmo que, quem sabe, fosse o livro no tablet, no computador, mas que tivessem acesso à leitura e que lessem de fato. Este é um problema, assim, bastante sério, mas não impossível de acontecer. Porque já perderam o fio da meada lá atrás, né? Exatamente. Aí o papel da família e também do professor. Nós temos aqui em Cachoeira vários professores, que eu não vou citar o nome agora, porque nós temos vários muito bons e que conseguiram despertar esse gosto pela leitura nos jovens e que hoje, adultos, permanecem grandes leitores. Na verdade, essas leituras obrigatórias para os concursos nem sempre são prazerosas para os alunos. Digamos, um Machado de Assis, que é o nosso ícone, são maravilhosos, mas como um jovem vai captar e apreciar uma leitura que é bem prolixa, que é muito descritiva, em detrimento de uma leitura assim, mais dinâmica, que é o que eles hoje estão habituados. Então, neste momento que eles têm que fazer essa leitura, e que é importante para a formação, evidente, há essa quebra do prazer. E o professor é que tem que estar assim, muito atualizado e alcançar essas coisas novas que estão sendo lançadas e que são prazerosas. E esse é o momento que o pai, a mãe, deve demonstrar o prazer que tem na leitura de um livro recém-lançado, de um romance. E o professor, por sua vez, também, não é? Não só indicar a leitura, mas comentar passagens e deixar aquele ponto de interrogação, assim, para que a criança, o jovem, vá em busca dessa leitura. Agora, quantidade de livros, renovação do acervo que está disponível, especialmente para quem não tem condições de, quem sabe, mensalmente comprar um livro, ou a família não tem condições de comprar. Como é que está esse cenário aqui em Cachoeira, nossa biblioteca pública também? Nós temos uma biblioteca pública muito dinâmica e bem atualizada. Esse é um orgulho de Cachoeira, a nossa biblioteca pública. Por outro lado, as escolas particulares também possuem boas bibliotecas. E as bibliotecas estaduais e municipais receberam muitos livros ao longo destes anos. Os últimos governos remeteram muitos livros de qualidade para as bibliotecas. O lamentável é a falta de funcionário e aí acabam muitos desses livros sendo perdidos. Os acervos poderiam ser bem mais ricos se houvesse um funcionário dedicado e constante nas bibliotecas. Agora, a importância da formação para o cuidado de uma biblioteca. Quem sabe, para o telespectador que está nos assistindo, possa estar pensando, poxa, mas precisa ter uma formação para cuidar da biblioteca, não pode colocar qualquer professor, qualquer pessoa ali só para fazer o gerenciamento desses livros? Qual que é a importância disso, Lúcia? Eu acho fundamental a existência de um bibliotecário para coordenar. No entanto, um professor pode, tranquilamente, desenvolver um trabalho de biblioteca sob a orientação técnica de um bibliotecário, de um profissional, ou dessas oficinas que são constantemente oferecidas. A nossa Secretaria de Educação do Estado possui uma equipe que, a despeito das trocas de governo, permanece a mesma equipe. E eles proporcionam treinamentos e capacitações constantes ao longo do ano. Este ano mesmo, conversando com a nova coordenadora de educação, ela me disse, Lúcia, o primeiro encontro que nós tivemos foi com as pessoas responsáveis por bibliotecas. Então, há uma equipe que faz
essa coordenação e subsidia as professoras responsáveis por bibliotecas. Ao mesmo tempo, nós temos também um bibliotecário na biblioteca pública que também se dispõe a fazer esse tipo de orientação. Por exemplo, no Barão, eu estou fazendo isso. Eu não sou a pessoa que faz a entrega de livros constante, apesar de eu amar fazer isso, né? Esse contato com o aluno, para mim, é muito prazeroso. E sentir o que é que eles estão procurando e gostando e perceber quanto alguns alunos ainda apreciam a leitura. E a gente tem experiências muito interessantes, né? Essa semana mesmo, uma menina foi fazer uma doação de livros bem atuais, esse Diário de um Banana, que agora está bombando. Ela virou moda. Virou moda. Veio com uma pilha de livros e doou. Uma menina de 10 anos, e a outra disse assim, ai, como é que tu faz isso? Eu não consigo, eu preciso ter a minha biblioteca. Quer dizer, isso aí também é lindo doar, mas ao mesmo tempo é muito bom que o jovem queira fazer a sua biblioteca. Né? Para ter o seu próprio acervo. Para ter o seu próprio acervo, né? Então, é uma paixão pelo livro. Qual que é a sua percepção, Lúcia, em relação ao futuro da leitura no nosso país? O Brasil ainda está, em relação à tecnologia, acesso à internet, um pouco atrasado em relação a outros países, como Dinamarca, Noruega, o próprio Japão também, que tem um acesso imenso à internet, né? A molecadinha já nasce toda conectada. Nós aqui ainda temos 60% da população praticamente ainda sem acesso à internet. Mas o futuro do livro no Brasil, a tendência é o livro ir perdendo um pouco de espaço. Como é que nós estamos nessa relação livro e tecnologia? Como que a senhora enxerga o futuro? Esse é um tema muito discutido, né? A questão do livro. Aí eu sempre comparo. Quando surgiu a televisão, o rádio foi condenado, era para desaparecer. E, no entanto, ele está se fortalecendo. Se renovando. Né? Se renovando e se fortalecendo. Eu acredito, sim, que a gente perca bastante espaço. No entanto, eu não acredito na morte do livro tão cedo, sabe? Essa questão do manuseio do livro, do contato com ele, até esse cheiro do livro, eu percebo que muita gente ainda gosta, inclusive o jovem. Claro. Né? É uma forma diferente de ler. Penso que essa leitura pela internet e pela tecnologia vai realmente conquistar mais e mais espaço. Mas não acredito na morte do livro tão cedo. Torcemos por isso e acreditamos, né? Isso aí. Então, tá, joia. Conversamos com Lúcia Lima, trazendo informações importantes. Dia 18 de abril, você que começou a assistir agora ao NT Sul, o Dia Nacional do Livro Infantil. Lúcia, obrigado pela presença com a gente aqui. Sucesso nas suas atividades. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. E nós vamos fechar a nossa entrevista com uma dica de literatura infantil, inclusive vindo da nossa biblioteca aqui de Cachoeira do Sul. Confira.